Aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã, o melhor do samba. Samba da Guardiã. Samba da Guardiã. É isso aí, galera. Eu, Carlos Ragazzi, agora em novo horário, a partir das 11 horas até as 2 da tarde, o melhor do samba, aqui na Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Música e informação na palma da sua mão. Programa Cidadão Nordestino. Olá, eu sou Moreira de Acopiara e estarei aqui na rádio A Guardiã da Notícia todos os domingos das 10 às 11 da manhã, falando de cultura popular do Nordeste, cantoria, cordel, embolada e tudo da cultura nordestina. Programa Cidadão Nordestino. Apresentação Moreira de Acopiara. A Guardiã. Música, A Guardiã. informação, A Guardiã da notícia. na palma da sua mão. Começa agora, Guardiã da Bola, um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas em ponto, horário de Brasília, e estamos aqui para mais um programa Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite, obrigado pela participação. E também em nosso site www.guardiandanoticia.com.br. Também pelo nosso aplicativo, só baixar lá para quem tem Android no Play Store, A Guardiã da Notícia, e ficar por dentro de toda a programação da rádio. Já estou aqui com meu amigo Igor, que hoje está feliz da vida. Já deu uma cornetada no Palmeiras dele, porque o palmeirense é assim. Ele não está satisfeito com o placar, pode ganhar de 10-0, ele vai ter alguma coisa para falar ali da equipe dele. Então eu tô aqui com o Igor, meu amigo. Boa noite, Igor. O Rony fez um gol depois de 9 meses, praticamente, aí sem balançar a rede. Foi o primeiro dele com a camisa do Palmeiras, deu cambalhota, saiu a narração que você falou, do Aleluia, né? Então, boa noite e parabéns pelo gol do Rony, viu? Boa noite, Vitão. Boa noite ao nosso convidado, que você vai anunciar como sempre. Corneta sempre vai soar. Pro Palmeiras sempre vai soar. Por quê? Beleza, goleou 5-0 em casa, mas tem que lembrar que é o Bolívar, é um time mediano para ruim, assim, com todo respeito aos profissionais que estão lá, mas não é um time parâmetro. Ontem eu vi só os lances, né? E o gol, se eu não me engano, do Rafael Veiga e o gol do Vinha, se fosse um goleiro melhor, pegava. Primeiro que o do Rafael Veiga, esse gol, eu acho que foi do Rafael Veiga, não lembro agora se foi o dele ou se foi foi do Rafael Veiga. E o goleiro, se fosse um goleiro bom, pegava. O chute do Vinha não foi um chute a queima-roupa, dava pra pegar. Teve tempo pra dominar, virar o corpo. Dava pra pegar. Se fosse um goleiro melhor, dava pra pegar. Mas assim, foi bom, legal, ok. Só que aí é aquela coisa, não, tomara que o time não tenha acabado com o estoque de gol. Aí nos próximos jogos volte ao que a gente chama de tiriça, né? Que continue nesse empata 1-1, toma gol bobo. Então é isso que a gente espera. O Palmeiras que tá com ataque, tá um ataque magro, né? Tá fazendo poucos gols aí na temporada. Não tá, o Luxemburgo não tá com aquele de antigamente, aquele ofensivo, né? Nunca mais acho que o Palmeiras vai ver o ataque sem gols com o Luxa. Ontem eu vi uma foto, até lembrei de você para comentar hoje. Uma foto do Luxemburgo bravo,
o comentário tava embaixo. O Luxemburgo tá bravo porque o Palmeiras empatou e ao invés de empatar, tava ganhando. Cara, é a situação do time. É a situação do time. E que coisa, né? Quem imaginou que um dia o Luxemburgo ia falar isso dele, né? O Tite era normal o pessoal brincar que era hepatite. O Mano Menezes era normal falar, e agora com o Luxemburgo é uma coisa estranha, né? A torcida, ela não quer o jogo bonito, não quer espetáculo, quer resultado. Futebol é bola na rede. Futebol é bola na rede, não precisa jogar bonito, não precisa ser uma seleção dos anos 70, seleção de 82. Não é isso, cara. Vai pra cima, joga com vontade. Não o que tava acontecendo, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Bahia, Palmeiras e Flamengo. Cara, isso é ridículo. É jogo difícil de assistir até, né? É jogo de comadre. O corintiano tá passando isso faz uns anos, viu? É verdade, empatou, né, ontem. Empatou com o Atlético Goianiense jogou até melhor que o Corinthians, teve mais chances, né? Só pra gente falar um pouco do brasileiro, que o Corinthians empatou 0-0 ontem na Neoquímica Arena, então foi um resultado ruim pro Corinthians, né? O Coelho que não conseguiu ainda vencer 2 seguidas e já tá pressionado lá no comando. Não sei se você tá sabendo, mas estão um zum aí do Dorival, hein? Será? É um negócio difícil também, porque um técnico acho que um técnico... Já deu, né? Já deu também pra esse time, pro nível do time dos 12 grandes, que a gente pode dizer, né? Acho que o Dorival agora ele vai começar a passar pelo Atlético Paranaense, né? Ele passou, talvez pelo Bahia, que tá um time estruturado, claro, uma comparativa. Sim. Um Coritiba, acho que pra um time grande, como o Corinthians e como os outros 11 grandes que a gente do eixo, acho que tem que apostar. E hoje no Donos da Bola do Neto já falou um técnico português do Corinthians talvez. Então é a onda do futebol brasileiro agora ir atrás de um estrangeiro. E também só para pontuar, o Mano Menezes ontem venceu a primeira com o Bahia em cima do Botafogo por 2-1. Será que agora vai? Tinha corintiano torcendo pro Bahia perder para ver se o Mano Menezes voltava, mas não teve jeito. O Mano Menezes ganhou a primeira e certamente vai continuar no Bahia, até porque está recebendo mais de R$400 mil. E ainda pode ter até uns bônus dependendo de classificação para Libertadores, de título. Então o Corinthians não tem esse dinheiro hoje. O Thiago Nunes já estava no teto que o Corinthians está estabelecendo agora. E o Coelho está muito abaixo desse teto. Então pro Corinthians hoje é muito difícil. Mas aí que tá, cara. Se o Corinthians, que é o Corinthians, é um time daqui de São Paulo, não tem essa bala, o Bahia, com todo respeito ao Bahia, a torcida do Bahia, que eu gosto muito... E realmente é uma das melhores torcidas do Nordeste. Sim, como que o Bahia, cara, consegue 400 mil para um técnico? É muita grana. Mas hoje o Bahia acho que está mais organizado financeiramente que o Corinthians, sim. Até porque a Fonte Nova, a bilheteria entra pro Bahia, né? Então o Corinthians tem um problema de quando estádio, tem, né? Quando tem jogo. Agora que tá sem. Para colocar o nosso convidado na nossa conversa, que é um convidado especial, além de ser um grande amigo, é um amante de futebol, um torcedor fanático, um aficionado, como a gente chama. Um prazer estar aqui hoje com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, obrigado por ter vindo aqui no Guardião da Bola. E boa noite, vamos falar muito de futebol hoje. Muito boa noite, Vitor, meu amigo. Muito obrigado a vocês. Muito prazer em conhecê-los. Obrigado pelo convite. Espero termos uma noite bem futebolística. Aqui eu queria entrar um pouco nesse assunto de vocês. Boa, vamos lá. Em relação ao Bahia. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o Bola da Vez com o presidente do Bahia. Eu assisti. Não. O Bahia, além de ser um time estruturado financeiramente, organizado administrativamente, é um dos times hoje mais engajados do futebol brasileiro. Verdade. Tem coragem de levantar bandeiras que muitos clubes não têm. Uma bandeira de igualdade, uma bandeira de idealismo, uma bandeira de empatia. Sim. É um dos times que mais defende a questão da igualdade da mulher no estádio. Então é muito interessante essa posição do Bahia e explica muito esse modelo de gestão dele, sabe? Por que o torcedor abraça o time, né? A gente sabe que o torcedor baiano é muito fanático. Eu tenho grandes amigos que moram na Bahia, 2 advogados amigos meus que estão morando na Bahia, que dizem assim que é uma catarse quando o Bahia joga, até comparando com o Vitória, mal comparando, eu sou o torcedor do Flamengo, então poderia falar do rubro-negro baiano, mas comparando com o Vitória não tem comparação, uma redundância. Sim, o Bahia, e é muito interessante, para quem não viu esse Bola da Vez, procurar nas redes sociais, porque é um exemplo de gestão o Bahia. E eu acho que é um exemplo que muitos clubes grandes não estão ainda percebendo que precisam seguir.
Né? Vocês estavam falando do Corinthians aqui, a gente sabe a questão do Palmeiras. O Flamengo é um clube que passou, eu sou flamenguista, o Flamengo é um clube que passou por uma estruturação muito severa. Eu sempre falo, quando alguém me questiona sobre o Flamengo de hoje, que fala, o Flamengo tá nadando de braçada, eu falo, vocês não sabem o que nós passamos. 6 anos, né? Eu Quase. me lembro que quando o Bandeira de Mello assumiu, o primeiro ato dele como presidente foi devolver o Wagner Love pro CSKA. Porque o Wagner Love tinha sido comprado pela Patrícia Amorim, em euros, e quando o Bandeira de Mello entrou, ele entrou com a bandeira da reorganização. Então eu me lembro da coletiva e me lembro que de onde eu estava, que não me lembro onde, eu fiquei desesperado. Meu primeiro ação foi falar, minha nossa senhora, o que será do Flamengo? Né? No primeiro ano de gestão. Mas hoje a gente colhe os frutos dessa organização. Que, na verdade, as pessoas confundem um pouco, falam, mas o Flamengo é um time que se estrutura. O Flamengo deve ainda muito. O Flamengo é um clube que, se não me engano, deve quase 300 milhões de reais ainda. Mas um time que já chegou a dever 800, um time que se reorganizou administrativamente, não é que ele pagou todas as dívidas, ele reorganizou as dívidas e buscou novas entradas de recursos. Então, com esse aporte financeiro que o Flamengo recebeu, com essa briga por patrocínio e por trazer executivos que eram de multinacionais, o Bandeira de Mello foi presidente do BNDES. Sim. O BAP, que modéstia à parte, eu acho ele um cara questionável, as posições dele, ele joga contra o vestiário, ele é um cara complicado como vice, mas ele foi presidente da Sky, foi diretor da Sky, no Grupo Globo. Então ele é um cara que também tinha muito trânsito no marketing, trouxe muito patrocinador bom para o Flamengo. Então a camisa do Flamengo começou a valer mais num time que não valia nada, porque o Flamengo jogou com o Hernani. Eu lembro do Flamengo campeão de 2013 da Copa do Brasil, um time de refugos. Totalmente, né? Um time com o Wallace e Chicão na zaga, André Santos. Sim, todos vindo do Corinthians ali. Paulinho Hernani no ataque. Val, volante do Mujimirim no banco. Felipe, o goleiro, que eu acho um injustiçado naquela época, mas é um cara também polêmico, que sempre arruma confusão, mas eu vejo o Bahia como um exemplo de organização que os outros times grandes ainda não têm. E vocês estavam falando do Corinthians aqui, acho que o reflexo do Corinthians hoje é um pouco essa desorganização. Essa questão de não querer parar, não querer dar o passo atrás. Sempre precisa ter uma bandeira de um presidente ou de um gestor que fale, olha, é o seguinte, nós estamos numa situação complicada. Nós precisamos pagar nossas dívidas. Então, nós vamos jogar com times medianos, nós vamos dar 2 passos atrás para avançar para frente. Mas tem que ser um cara que tem impulso para fazer isso. Exatamente, mas no Flamengo arraigou-se muito essa ideia de que o Flamengo, eu mesmo como torcedor falava, o Flamengo só vai ter jeito quando cair pra Série B, que é uma lógica besta do torcedor, né? O meu time só vai se resolver quando cair pra Série B. A gente tá vendo o Cruzeiro hoje, na Série B, com uma queda de 70% das receitas. Sim. Então, assim, hoje, olhando de fora, a gente fala, isso não é solução pra ninguém. A solução é tentar se reorganizar administrativamente. O Bahia faz isso exemplarmente. E eu, como filho de corintianos, apesar de ter desertado pro lado do Flamengo, via meu pai sempre reclamando disso, de que o Corinthians ia ladeira abaixo, o Corinthians tinha projetos muito ambiciosos que não se sustentavam, e hoje a gente vê esse reflexo, né? A gente vê hoje o Palmeiras com um aporte financeiro, mas ainda muito dependente da Crefisa, sim. Né? Vamos falar isso, né? A gente pode falar nome de patrocinadores. Claro, vai saber se vem o patrocínio. Vai saber. Tia Leila. Mas também... mas é um time que, por exemplo, consegue buscar um cara. Hoje eu já ouvi dizer que o Palmeiras está querendo o Giuliano, está disputando com o Atlético Mineiro, que é outro também, que daqui 2 anos nós vamos ver, tá? Em que pé vai estar o Atlético Mineiro. Pode ter problemas financeiros já. Não, pode ter, você pode ter certeza. Primeiro que ele contratou um técnico que não sabe jogar, né? Nós temos um grande amigo nosso, o Antônio Carlos, que fala que o São Paulo não sabe jogar com um bom jogador. Ele quer bom jogador, mas ele funciona mais com times médios, sem grandes craques, mas o Atlético está querendo montar um time de estrelas. Trouxe o Júnior Alonso do Boca, que é um bom zagueiro, trouxe Franco Savarino, trouxe o Queno, brigou pelo Marrone do Vasco, comprou o Marrone do Vasco. Mariano, lateral direito. Trouxe o Mariano do Sevilha, o Mariano, um cara que o Flamengo buscou muitos anos, quando o Flamengo já estava num processo de reestruturação financeira e nunca conseguiu pagar o que o Mariano pedia. Exatamente. E de repente ele surge no Atlético Mineiro. Então, e o Atlético Mineiro não passou por essa reestruturação. Eu me lembro da entrevista do Calil na Fox Sports, que ele falava que o Flamengo arrumado ia mandar no futebol brasileiro. Porque ele já sabia que o Flamengo estava se organizando. Que ele até fala assim, o Flamengo vai ser um pato por ano, que foi na época que o Corinthians trouxe o Alexandre Pato. O Atlético Mineiro, não é que eu estou fazendo previsões, mas eu vejo o Atlético Mineiro indo para o caminho do Cruzeiro. Pulou etapas. Com certeza, mas não tenho dúvida que sim. O Cruzeiro foi um clube que
investiu muito, ganhou muitos títulos, mas não se reorganizou administrativamente. Então, todo o recurso financeiro que entrava ia direto para os jogadores, não ia para a estruturação do clube. E o Atlético Mineiro, eu acho que infelizmente, eu acho que o Atlético Brasileiro é um rival que todo mundo aqui gosta de bater, e que como torcedor, você não gosta de jogar com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que costuma encher o saco dos outros times. Do Palmeiras, né? sim. São clássicos que são clássicos regionais, né, da nossa região sudeste aqui, mas que são jogos interessantíssimos de assistir. Eu me lembro que eu me tornei flamenguista. Eu ia te perguntar isso, já como você se tornou flamenguista? Por causa de um jogo. Eu nunca tive, quando eu era mais jovem, eu nunca tive muito. Dizer assim, eu dizia que eu era corintiano porque meu pai era corintiano. Meu pai sempre foi um corintiano fanático, muito fanático. E apaixonado, assim, de contar histórias de que quando era jovem pulava o muro do tiro de guerra para ver o Rivelino jogar no Parque São Jorge. Sabe? Legal. Um cara que foi na invasão de 76. Tem muita história completa com isso. Muita. E assim, sofreu 23 anos, enfim. E que sempre, acho que, por influência, né? Mas o que me tornou flamenguista foi um 3-2 do Flamengo no Atlético Mineiro em 1987, pela Copa União. Que foi o primeiro jogo que eu realmente fiquei impactado com o futebol. Eu falei, não, eu vou torcer para esse time aqui. Que foi um jogo que hoje, se você hoje com o YouTube você vê tudo, né? Uhum. Que foi um jogo em que o Flamengo começou a ganhar de 2-0, que foi o gol do Zico e do Bebeto. Depois o Atlético Mineiro empatou. Eu acho que foi o Sérgio Araújo até que fez o gol de empate do Atlético Mineiro, e o Luizinho de pênalti, o zagueiro. E no final, numa disputa de meio de campo, o Renato Gaúcho morrendo com aquelas caneleiras, com aquelas meias baixas dele sem caneleira, recebeu uma bola de disputa e partiu no último gás, tomou um carrinho, sobreviveu ao carrinho, driblou o João Leite e fez o gol. Sim. E comemorou rolando na bandeira de escanteio, que depois, em outras entrevistas que ele deu, você vê que ele estava extenuado. Não é que foi uma comemoração dele. Descansar, ele foi até onde ele conseguiu chegar. Então, eu me tornei flamenguista em 1987, nesse 3-2 Flamengo com o Atlético. Por isso que o Atlético Mineiro é um rival emblemático para mim. Porque, eu acho. E eu acho que sempre são jogos bons. Eu me lembro da final Corinthians e Atlético Mineiro, no Brasileiro. Sim, que o Guilherme era atacante do Atlético Mineiro e depois foi jogar no Corinthians. Sim. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro em 99. Ganhou do Atlético Mineiro em 99. Foi assim, naquela época eu gostava do Campeonato Brasileiro, que tinha oitava, quarta, semi e final. E era playoffs de 3 jogos, né? Exatamente. Então, essa fórmula era muito interessante para quem gosta de futebol, né? E o Atlético Mineiro sempre proporcionou aos rivais grandes jogos. Mas eu acho que o Atlético está indo pelo rumo do Cruzeiro. Porque é um time que não está organizado administrativamente, mas que está aportando tanto dinheiro a pedido de um técnico. E a gente sabe que o São Paulo ele consegue. Poxa, o Santos não investiu tudo isso. Sim, era um investiu time mal, na verdade, né? O Santos conseguiu gastar um Bruno Henrique no Uribe. Exatamente. Pagou muito pelo Cueva e pelo Brian Ruiz e depois teve que arcar com todo esse custo, né? E trouxe o Cueva a pedido do Sampaoli, e nós sabemos a história, que o Sampaoli diz, a lenda, né, que o Sampaoli não escalou mais o Cueva porque o Cueva não foi ou dormiu numa palestra dele, não prestou atenção. Exatamente. Então, assim, faz o clube, quer dizer, mostra que o técnico pode ser maior que o clube, assim como o jogador não pode ser. Mas o Atlético Mineiro eu acho que vai por um caminho ruim, infelizmente, porque pode ganhar o Brasileiro, mas não vai se sustentar. O Flamengo, com essa história de chegar sempre, de trazer um Guerreiro, depois trazer um Diego Ribas, e chegar em 2019 e começar um ano com o Rodrigo Caio e dias depois um Arrascaeta desembarcando, não é sorte, cara. São 7 anos, cara. Sim. São 7 anos de organização e de passo a passo, que é uma coisa que é difícil de bancar. O futebol é muito passional. É muito passional. E até hoje há torcedores do Flamengo que, hoje não, talvez, depois desse 2019 mágico, mas que até 2018, fala, o Flamengo não é um banco, cara, para se organizar. O Flamengo é um clube, o Flamengo é uma instituição. O Flamengo é um time que historicamente... Eu tenho um amigo que chegou a me dizer, o Flamengo é um time que historicamente deve para trazer os caras. Eu falei, cara, mas isso é uma lógica que não se sustenta, né? Todo clube brasileiro deve. Cara, mas assim, hoje você colhe os frutos de uma organização que não é, a gente sabe, cara. Assim, essa rádio não se construiu de um dia para o outro, cara. É um trabalho de todos os dias. Esse programa não se construiu de um dia para o outro. Trabalho de todos os dias. Vocês se dedicarem a vir aqui, é o dia a dia. Então eu não vejo um caminho, não sei a opinião de vocês, mas não vejo um caminho muito interessante para o Atlético Mineiro nesse campeonato. E ainda mais, assim, só para complementar, agora vai ter um estádio, né? Arena MRV. Todo mundo fala, não, tem um patrocinador forte por trás, mas todo mundo sabe que um clube gasta com o estádio, querendo ou não. Então o Atlético Mineiro ainda terá um estádio para custear.
Teve um princípio de incêndio ao lado do estádio ontem, já teve problema com o estádio, mas é um estádio que está sendo erguido ali pelo Atlético Mineiro. Então eu vejo assim, o Atlético Mineiro na mesma visão do Luiz. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ter problemas, sim, financeiros. E logo, né? Até porque o São Paulo ele costuma deixar um rombo. O pessoal da Laú fala muito isso, que a Laú não conseguiu se reestruturar ainda depois dos custos que teve com o São Paulo, porque na época ele não deixou o Eduardo Vargas ser vendido para manter até conquistar uma Sul-Americana. Então, um investimento que o time poderia ter com uma venda de um jogador do porte do Vargas, deixou de perder ele no momento para ganhar uma competição. Sim. Mas o São Paulo é da escola que a gente fala, da escola do Bielsa, né? Ele é um louquito também, né? É um louquito, ele é um pequeno louco também que sai passando assim pelas equipes. Sim. Luiz, só para aproveitar que você, antes da gente falar da Copa Libertadores, tem bastante a gente falar. Seu Flamengo ontem venceu, mas eu queria, só para complementar para quem está assistindo, você falou que começou ali sua paixão pelo Flamengo na Copa União contra o Atlético Mineiro. E como é que é ser flamenguista morando aqui em São Paulo? Deve ser muito legal acompanhar sempre os jogos de visitante quando o Flamengo vem para cá. Sim. O Flamengo que sediou um jogo de mandante contra o Fluminense recentemente no Pacaembu, fez finais de Copinha, um jogo histórico, que foi uma invasão ao Pacaembu. Muitos torcedores do Flamengo, que daqui mesmo foram, maior que a torcida portuguesa, inclusive em São Paulo. Mas como foi para você e como é para você acompanhar o Flamengo fora do estado do Rio de Janeiro? Bom, eu sou flamenguista há muito tempo e quando você torce para um time que não é do estado no qual você reside, por vezes você é vidraça das pessoas, né? Então, você está sempre discutindo meio que sozinho. Você pega 4 torcedores, por exemplo, do Corinthians, quando o Flamengo perde do Corinthians, como eu tenho grandes amigos corintianos, e aí eu ouço, né? Eu ouço, é aquele negócio, você é uma voz única, é complicado, sempre foi, né? Complicado. E aí quando você ganha, você tá vibrando sozinho. Exatamente. Né? Você zoa sozinho. Sim, eu tenho um grande amigo meu que estudou comigo, meu amigo até hoje, a gente tem quase mais de 30 anos de amizade, que eu falo que a gente se descobriu amigo quando, aos 9 anos de idade, a gente caiu na mesma sala de aula e descobriu que éramos flamenguistas. Legal. E assim, a gente é amigo até hoje, fomos juntos ao Fla-Flu, todos os jogos que o Flamengo vem de mandante pra cá, a gente vai assistir. Eu estava no Fla-Flu. Essa história do Fla-Flu no Pacaembu é muito interessante, porque além de ser histórico, coincidentemente, eu me sentei, obviamente eu comprei, como eu sabia que ia ser às 11 da manhã, eu acabei comprando aquele ingresso coberto, naquela marquise do Pacaembu, né? O único lugar coberto. Sim, o único, aquele, sim. Como é que a gente vai chamar? Aquele puxadinho do Pacaembu, né? Saudades do Pacaembu, hein? Nossa, saudades do Pacaembu. Eu já vi coisas muito legais no Pacaembu, coisas muito ruins também, viu? Sim. O Souza chutar uma bola do meio de campo na gaveta do Gilmar Rinaldi lá, num 1x0 do Corinthians, que eu tava com meu pai nesse jogo. E meu pai era corintiano, ele me levava. E quando era um jogo Flamengo e Corinthians, nós sempre íamos juntos, e com muito respeito, claro, né? Aquele tiração de sarro só no carro, né? Mas esse Fla-Flu foi muito interessante, porque do meu lado tava o Ivo Meirelles, que é um flamenguista notável. Então deve ter vindo muito flamenguista do Rio pra cá, porque foi um momento histórico, né? Nunca pensei que ia encontrar, não sei que eu não saiba que o Ivo Meirelles mora em São Paulo, mas até onde eu sei, ele mora no Rio. E do outro lado, do meu lado, com a família, tava o Diego, ex-goleiro do Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil em 2006. Não sei se você se lembra dele, que era titular, um goleiro que tinha uma mancha no rosto. Ele tava com a esposa e os filhos, assim. E foi uma catarse, todo mundo reconheceu ele, foi muito legal, porque depois do Flamengo ele deu uma sumida, se não me engano ele chegou a jogar até no Ceará. No Ceará. Depois, e lá no Fla-Flu foi um negócio, assim, e foi muito legal, assim, apesar de ser flamenguista, acho que teve um pênalti pro Fluminense que não foi marcado, na minha frente, acho que a bola bateu no goleiro, e houve um lance nesse Fla-Flu que eu nunca vou esquecer. E o meu enteado, ele sempre fala pra mim, porque quando eu vejo o Gerson jogar no Flamengo, e eu falo, nossa, ele joga muito, e o Ricardo, meu enteado, fala, mas lembra do Fla-Flu? Teve uma bola rebatida da área, sabe essas bolas que vêm de balão da área e que voltam pra área do teu time? Sim. O Gerson partiu, ele era meia do Fluminense. E o Juan partiu atrás. Juan, lateral esquerdo do Flamengo. O zagueiro. O zagueiro que fez história na Roma também. Quem né? chegou primeiro? O Juan. Vocês acreditam? Ele saiu atrás e chegou primeiro. Já ele com uma idade avançada. Tomou, né? fez a volta, o Gerson caiu e ele saiu jogando. Aquilo valeu um gol. O estádio veio abaixo. Então, acho que são momentos como esse que também explicam muitos do porquê que você mantém a paixão pelo time. Porque às vezes o seu time, aquele jogo foi 0x0. Mas você tem sempre um detalhe interessante
que você fala, eu pude ir no Fla-Flu, mas foi 0x0. Sim, mas você não viu o Juan tomar a bola do Gerson com 38 anos de idade e o Gerson com, sei lá, 19. Então, assim, são detalhes. E ser flamenguista em São Paulo, acho que é um pouco isso, sabe? Acho que é um pouco torcer sozinho, acho que é um pouco aprender a assistir os jogos de uma forma mais isolada. Hoje com o WhatsApp você acha todos os flamenguistas, seus amigos, você assiste jogo com os caras junto, faz chamada de vídeo. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores, nós fizemos uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, que tinha 4 flamenguistas em catarse absoluta, chorando, e um amigo nosso em Lima, no estádio, tentando ligar. E aí logo depois ele mandou um áudio assim, me fala, foi gol? Eu acho que tá 2x1. Uma loucura total. Porque ele não viu. Acho que ele falou, eu acho que tá 2x1, porque tá todo mundo louco. Me disse se foi gol. Ele mandou o áudio querendo conversar com a gente, sabe? Então, assim, é um pouco você... Hoje não mais, mas sempre foi muito torcer sozinho. Sempre foi muito ficar feliz quando você encontra um flamenguista. Eu vejo quando é um cara que você sabe que você tem proximidade, que senta, sei lá, na carteira do lado da tua. E descobrindo flamenguistas ou torcedores do seu time ao longo da jornada é muito interessante. Então, de alguma forma, você nunca tá sozinho. Apesar de eu achar, conceitualmente, que torcer para um time de outro estado é meio que torcer solitariamente, sabe? Legal. E como é engraçado como o futebol une as pessoas, né? Um amigo flamenguista numa escola de ensino fundamental, ensino médio ali, você conseguiu levar para a vida toda. Como é impressionante como o futebol une, né, as pessoas. Só para complementar essa parte flamenguista fora do estado do Rio de Janeiro, qual foi o jogo? Foi o Fla-Flu ou teve um outro jogo emocionante que você viu ali que ficou na sua memória? Fora de casa. Eu assisti o 5x4 do Flamengo e Santos. Legal. Jogo histórico mesmo. Com o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar. E pra mim, eu acho que não foi só pelo resultado. Porque foi muito legal ver o Ronaldinho Gaúcho jogar no Flamengo. Sabe? Apesar do final, e eu acho que o final dele no Flamengo ditou um pouco como ele conduziu a carreira dele dali pra frente, sempre o Assis por trás, e a questão dele com o próprio Grêmio. Eu tenho um amigo que é gremista, que trabalhou comigo muito tempo, um grande amigo meu, que ele ficou muito, foi um balde de água fria, mas tudo isso foi culpa do Assis, da forma como, acho que o Assis conduz a carreira do Ronaldinho. O Ronaldinho perdeu o pai muito cedo, assim como o Adriano. O Assis meio que foi o pai, né, dele, foi o provedor do lar. Ele foi jogador, jogou inclusive no Corinthians, uma passagem bem mediana, mas chegou a jogar no Corinthians, né? Jogou no Vasco, né, o Assis. E foi muito interessante ver o Ronaldinho jogar no Flamengo. Eu acho que como foi interessante, como deve ter sido interessante, eu não tive essa oportunidade, mas ver o Júnior jogar no Flamengo, voltar do Pescara e jogar, lógico que não dá pra comparar, mas eu acho que as pessoas que puderam ver o Júnior em fim de carreira jogar no Flamengo, e jogar o que ele jogou, brasileiro, Copa do Brasil, aquele carioca contra o Fluminense, liderando aquele time interessantíssimo que o Flamengo tinha, que é um time que pouco falado do Flamengo, mas que tinha um Idemar, que era um volante brilhante, que jogava muito, que veio do Goiás, que é pouquíssimo falado, que tinha um Wilson Gotardo na zaga, que praticamente formou o Júnior Baiano como zagueiro, formou o Rogério Lourenço como zagueiro, um Piá na lateral esquerda que não errava um cruzamento, depois foi jogar no Santos, um Charles Guerreiro, que é o cara que nunca tinha feito um gol na carreira, um Gilmar Rinaldi, que por esse campeonato foi convocado para a Copa de 94 com quase 40 anos de idade. Então é um time muito... E tinha um ídolo no banco também, né? Tinha o Carlinhos, né? Esse sim. Esse foi o que deu a chuteira pro Zico, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler os livros que é Companhia das Letras numa época que o Ashton Oliveira escreveu sobre o Corinthians, o Mário Prats escreveu sobre o Palmeiras e o Rui Castro escreveu o livro sobre o Flamengo. Chama o Vermelho e o Negro. Que tem a foto do Carlinhos dando a chuteira pro Zico. Que no Flamengo sempre teve um pouco essa tradição do craque dar a chuteira para um potencial craque. E o Carlinhos deu a chuteira dele pro Zico. É muito legal. E o Zico deu a chuteira dele no jogo de despedida dele para um menino chamado Pintinho, que infelizmente quebrou a tradição, sabe? Assim, que é esse ninguém ouve falar. Mas foi muito interessante ver o Ronaldinho jogar e foi muito interessante ver o Neymar jogar como flamenguista. Porque assim, as pessoas podem falar qualquer coisa do Neymar. E acho que nessa época de rede social é um tribunal da rede social, sim. Então as pessoas dão o direito de julgar você por qualquer coisa. Mas o Neymar é um craque de bola. Ele é um monstro. O gol que ele fez... Aquele, e ele fez... Na Vila? Eu tava lá. O gol que ele fez é um gol de... Assim, não dá. Puskas, né?
assim, ele é um monstro jogando bola. E a gente precisa reconhecer. Às vezes o cara não flui na seleção, é igual o Zico. O Zico não fluiu na seleção. Não ganhou nada na seleção. Mas é o Zico, cara. Olha o que o Zico jogou de bola na vida. O Zico criou o futebol no Japão. É injusto a gente rotular o cara porque ele vai mal na seleção. Né? Tudo bem que a seleção é paixão nacional, a gente tem aquele impacto do 7-1 que o Neymar não tava por conta daquele maluco, daquele colombiano lá. Zuniga, né? Zuniga lá. Mas assim, não seria diferente. Porque a Alemanha realmente era um rolo compressor, era o melhor time da Copa, mostrou isso contra uma Argentina que também era excelente. Sim. Mas aí nesse caso você também leva essa sua linha de raciocínio pro Messi. Você acredita também que no caso o Messi não é um jogador... porque o pessoal fala que o Messi é jogador de clube, não é um jogador de seleção. Então nesse caso você também leva para essa linha de raciocínio. Eu acho injusto rotular o jogador pela seleção. Porque a seleção era um conglomerado. A gente aqui gosta de futebol. Eu não sou como vocês, como meu amigo Vitor, que é um estudioso da bola. Mas a gente gosta. A gente gosta, a gente assiste. Sim. Os caras não jogam juntos, cara. Você pega um cara que joga na seleção argentina, você pega um Di Maria, você pega um Agüero, você pega um Higuaín, você pega um Messi e você fala, vocês têm 15 dias para treinar. Num técnico, um técnico que não é o técnico deles, que tem uma... Poxa, o Messi jogou com o Guardiola. Olha como ele jogava, como jogava o Barcelona Guardiola. Sim. E de repente ele vem para uma Copa para jogar de uma forma diferente, com uma comparação totalmente injusta com o Diego Maradona. Porque, querendo ou não, ele é comparado com o Maradona. Espera-se do Messi, na seleção, aquilo que o Maradona deu pro argentino. O Vitor é um aficionado do futebol argentino, pode dizer para mim se eu estou errado. Exatamente. O que se espera do Messi é que o Barcelona, ele dê pra Argentina aquilo que o Maradona deu. É mais ou menos a gente esperar que o Messi nos dê aquilo que o Pelé nos deu. Não dá. Que o Neymar nos dê aquilo que o Pelé nos deu. Não dá pra gente esperar isso deles. A gente tem que enxergar o cara como um jogador. E ele é um craque de bola. Nós temos aqui um rapaz que não tá aparecendo, mas que tá vendo a geração do Messi, do Neymar jogar. Você acha que o Neymar joga pouco? Joga muito. Joga mesmo. Ele pode ser irresponsável, ele pode ser isso, pode ele não pode se ser aquilo, posicionar pode fora não de se campo. posicionar fora de campo. É o direito dele. Cara, é exato. Você não é obrigado a falar o que você não quer. Você não é obrigado a hastear bandeiras que você não quer porque as pessoas querem. Agora, interpretar o jogador e dizer que ele não joga é porque não viram ele jogar. Quem observar o Neymar jogando, vai ver que ele é um craque de bola. Só que como ele, há outros acima da média. Eu acho o Mbappé um outro acima da média. Grande jogador também. É um outro jogadorzaço, que tem 20 e pouquíssimos anos e já foi campeão do mundo. Sim. E aí começa aquela comparação. Olha o Mbappé com 22 anos campeão do mundo e o Neymar nada. Cara, não dá pra comparar. Os dois são craques de bola. E juntos, você viu o que eles fazem com o PSG? Até porque a seleção francesa já estava montada, o Mbappé entrou como cereja do bolo, que já vinha bem essa seleção francesa, vinha de uma categoria de base forte, também um trabalho de base muito forte, assim como a Alemanha fez em 2014. E só para complementar a Argentina, em 2014, o Sabeja pegou a Argentina, assim como o São Paulo, faltando poucos dias para o Mundial. Sim. Eles pegaram a Argentina no final, o São Paulo no final de eliminatória, já no final de temporada, não teve aquele anos, né? Não tem um trabalho igual o nosso querido alemão tem lá, ele tá desde o próprio Rueda no Chile. Desde que o Klinsmann saiu, o técnico da Alemanha está lá na frente da Alemanha. O próprio Rueda no Chile, que saiu do Flamengo pro Chile, que não ganhou nada depois, praticamente nada, quando o Chile... E continua lá. O trabalho dele... Ele estruturou um trabalho, ele é o técnico da seleção, ele tá mantendo uma... Hoje ele convocou, né? Convocou o Isla, danado, né? Já vai desfalcar o Flamengo, já. O cara não pode se curar da Covid, que ele já volta pra seleção do Chile, né? Exatamente. Mas ele voltou ele convocou o Isla, então, ele também tá melhorando, revigorando a seleção do Chile, renovando. Você vê que você já não tem as mesmas figuras que você tinha há um tempo atrás. Você tem um Medel, você tem pilares. O Bravo não foi convocado. Já ficou de fora. É a renovação que vai começar no Chile. O Bocejur não foi convocado. Que também está no Colo-Colo. Quem assistiu o Colo-Colo contra o Peñarol viu que o Bocejur já não vem bem. Não vem bem. Agora, a gente tem uns chilenos aí também fora da curva, né, cara? Sim. Eu gosto muito do Eduardo Vargas e o Alexis e o Arturo Vidal. Que agora saiu de Limão, né? Sim. E agora, só para pontuar o Chile, pegou um trabalho bom do Sampaoli, né? Já tinha começado com o Bielsa. Sim. Passou ali pro Sampaoli. Só para finalizar a Argentina, eu acho que, assim, aqueles nossos cis, né, do futebol.
2006 foi a geração que mais poderia ter dado um título mundial pro Messi com a camisa da seleção. Tinha Riquelme, tinha Veron, tinha o Mascherano começando, tinha o Tevez, uma seleção forte da Argentina. Eu acho que é a última seleção, assim, se você vê de 1 a 11 no banco, forte. Então o Messi ali, ele era um garoto, assim como o Mbappé, na Copa de 18, que estava entrando. Então o Messi precisava daquela Copa em 2006. 2014 já ficou muito nas costas dele, com uma seleção mais no esforço, mais na base da raça, mais na base da torcida que invadiu o Brasil, que isso conta muito numa Copa do Mundo. A torcida levar o time, né? Então, foi muito legal a Copa do Brasil, independente do que se discuta, muito independente legal, né? das discussões que se fazem, sociológicas, foi muito legal. Sim. Cara, Pro amante de futebol foi muito legal a Copa no Brasil. É muito legal você ter uma Copa no seu país, cara. Sim. É muito legal. Eu acho, cara. E assim, o Brasil ficou, né? E a Copa do Brasil nos proporcionou coisas interessantíssimas. Por exemplo, ver o Robin Van Persie jogar, cara. Que o que esse homem jogou nessa Copa Jogou foi um demais. absurdo. Ele e o Robin, o que eles jogaram nessa Copa foi um absurdo. A Holanda não foi campeã porque Deus não quis. Exatamente. Que, aliás, Deus não quer que a seleção holandesa seja campeã nunca, né? Porque, assim, impressionante os times que os caras têm. Não conseguem, né? Quem jogou já lá, Bergkamp. O Bergkamp era um cracaço de bola. Cruyff mesmo, em 78. Aquele time do Arsenal com Bergkamp e Ljungberg. Era um timaço. Pires. Pires não jogou na Copa de 98. Não era titular da França em 98. Porque não conseguia jogar, porque tinha o Deschamps. Quer dizer, olha o time dos caras, Zidane. É injusto. Se eles pudessem, trocariam o primeiro jogo da Copa pela final de 2010. Com certeza. Aquele jogo contra a Espanha ali, aquele Holanda e Espanha, eu falei, pronto, tá aí. Agora vai. Eu pensei, agora vai. Exatamente. Eu não sei até hoje como o Van Persie fez pra cabecear aquela bola. Foi um gol, como costumamos dizer, um gol pra sempre, né? Um gol antológico. 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 E só pra pontuar a Holanda, legal pra quem fala de Holanda, um dia a gente pode marcar um programa só de Copa do Mundo, Luiz, que é muito legal a gente falar de Sim. Copa, já dá saudade, né, dos jogos. Infeliz, eu não gosto da Copa fora de junho e julho, eu acho que não vai ser legal. Vai ser legal porque é Copa, mas novembro, dezembro vai ser diferente. Mas acho até que não pelo tem como, né? Cara? Copa os caras vão morrer cozidos se for lá. Se né? fosse em julho ia ser 50 graus, né? Mas tudo bem. A Holanda, eu costumo, já pra gente entrar daqui a pouco na Libertadores, eu costumo comparar a Holanda com a América de Cali. A América de Cali perdeu 4 finais de Copa Libertadores. Sim. E a Holanda perdeu 3 finais de Copa do Mundo. Acho que são equipes que podem disputar a vida toda, que eu acho que vai ser difícil, infelizmente, ganhar uma taça. E só pra gente finalizar esse assunto, que é interessante, você falou daquela Argentina de 96, e esses dias a gente estava conversando, você vai lembrar, que é impressionante como a gente pega algumas escalações da Argentina e não entende como os caras não foram pra frente, né? Você pega a Argentina de 94, tudo bem que teve toda aquela história do Maradona, do doping e tudo mais, mas você pega o meio campo dos caras, Fernando Redondo, Diego Simeone, Burrito Ortega e Maradona. Cara, como não ser campeão? Baita seleção, ele. Batistuta e Piorro Lopes. E Crespo no banco. E Balbo. O ingresso de 86 junto com Maradona, um dos poucos. Cara, como não ser... Sorin começando. Como não ser campeão com um time desse? Como não? Não foram. Vai explicar. Futebol é... Campeão com Mauro Silva, Dunga, Zinho e Mazinho. E fazendo pouquíssimos gols, né? Isso que é impressionante. Você compara o meio campo, 82 Brasil. Sim, não Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão. São pecados do futebol que ficam Éder Aleixo, Serginho Chulapa, Júnior, Leandro, Oscar, Valdir Pérez. Perder da Itália. Tô discriminando, nem desmerecendo, mas, cara, olha isso. Do jeito que a Itália vinha, daquele jeito Itália mesmo, né? Duro. A Itália é a Itália, né? Ela sempre surpreende e sempre vem ali com os empates na primeira fase, sempre na bacia da Itália, Palmeiras. Aí, ó, um palmeirense aqui. Só pra gente começar a falar de Libertadores, Luiz, porque aqui a gente dá pra gente falar 3, 4 horas de futebol. O Santos está jogando agora, do Dr. Antônio Carlos. Já vi que ele mandou comentários aqui. Nosso querido Dr. Antônio Carlos, que sempre participa do programa. Nosso querido Dr. Antônio Carlos. Vou trazer o Dr. Antônio Carlos aqui qualquer dia, viu? Pra você conhecer ele, vai falar bastante do Santos. Aí você agradece ele pelo não rebaixamento do Palmeiras em 2014, viu? Que isso. O Dr. Antônio Carlos, o Dr. Antônio Carlos sempre fala disso, viu? Respeita os porcos, respeita os porcos. Não, eu só tô falando pro Igor porque vem os Santistas aqui, eles O Dr. Antônio Carlos acha que o Santos ganha e a gente deve pra ele alguma coisa, assim, porque o Santos fez alguma coisa pelo nosso time, Exatamente, né?
Daqui a pouco eu vou ler os comentários que ele fez aqui. Eu acho que melhor você ler fora do ar, viu? Quando acabar o programa, você lê. Eu vou ler e te Alguns respondo. comentários melhor você ler fora do ar. O Santos, ele tá ganhando o Olímpia por 3-2, viu? O Santos passou à frente. Foi um vira-vira aqui nesse jogo, O viu? Olímpia começou ganhando? O Olímpia, o Santos, na verdade, abriu o placar com o Carlos Sanches, Pato Sanches, Que é outro que joga bola. Uruguai, o grande jogador. O Recalde virou, empatou e virou, fez 2 pro Olímpia. O Marinho, Minimício, empatou 2-2. E o Caio Jorge, com assistência do grande Pato Sanches, fez 3-2. O jogo já está caminhando ali para os seus 15 minutos Pato finais. Sanches é outro que é um caso de família, né? Porque o Grande De La jogador. Cruz joga igual, né? Oi, a gente ia Muito. falar disso. O que jogou ontem o De La Cruz contra o São Paulo é impressionante. O Santos que já está garantindo a sua classificação próxima fase e ajudando o meu querido Defensa e Justiça, é o que gosto de Hernan Crespo, treinador do Defensa e Justiça, que é, se vencer o Delfim também passa. Verdade. Quer pontuar Não, alguma coisa? o São Paulo né, Vamos pôr- saiu, né? Você tá triste? Não. Não. O tricolor que... Só que a gente ia falar do Eu Libertadores... posso dizer que eu torço. Por isso que é bom não torcer pra time do estado, né? É que você pode secar todo faz, mundo, né, né? cara? É. Só pra gente rememorar todos os jogos aqui. Terça-feira começou com o Penharol 3-0 contra o Colo-Colo. Os caciques pensar que tinha que vencer para sonhar com algum resultado. Perdeu pro pior Penharol da história da Libertadores. Penharol que demitiu o Diego Forlan recentemente. O Grêmio, que depois de uma vitória no Grenal, já nada de braços abertos, classificado, venceu de 2-0 a Universidade Católica do Chile. O Atlético Paranaense empatou com o George Wilson, os aviadores, por 0-0. LDU, a Liga de Quito, ganhou de 4-0 do Binacional. Um flamenguista aqui que deve gostar muito da LDU. Não sei o motivo ainda, porque o América de Cali empatou 0-0 com o Inter. O Inter, agora que está com a corda no pescoço, vai ter que pelo menos empatar lá no Chile contra a Universidade Católica na última rodada. O Boca empatou 0-0 com o Libertad, já sem Ramon Dias, que foi demitido antes do jogo, Jogo praticamente. grande, né? Boca e Libertad, jogo grande. Jogo bom, o Libertad que, para quem se recorda um pouquinho, só para fazer uma pincelada desse jogo, o Riquelme, quem lembra muito desse jogo, acabou com os 2 jogos contra o Libertad em 2007, tanto no Defensores del Chaco como na Bombonera. É um jogo que está na memória do torcedor do Boca. O Palmeiras do Igor venceu por 5-0 o Bolívar de La Paz, resultado que classificou o Verdão, com uma goleada aí histórica para o Luxemburgo nesse retorno. Com bom saldo, hein? Pontuar só uma coisa. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo do programa, quando eu estava comentando. Chega de ser leão de primeira fase. Exatamente. Porque 16 saiu na primeira fase. 17, aquela eliminação ridícula para o Barcelona. 2018, o Boca, que chegou lá na Bombonera no jogo da primeira fase, ganhou com um golaço. Chega na hora do vamos ver, não joga nada. 19, aquele jogo do Grêmio, pelo amor de Deus, foi ridículo. Chega, né? Então tá na hora do Palmeiras. E a chance do Lucha, né? Ganhar uma Libertadores. Palmeiras que, como diz o Riquelme, já que o Igor tá falando disso, a Libertadores começa na segunda fase. Então, você tem razão. O Racing foi até o Parque Central e devolveu a derrota que havia sofrido pro Nacional. 2-1 pro Racing, de virada. Jogou no Parque Central? Jogou no Parque Central. Nacional, que era o bicho-papão até então da Libertadores. Sim, era vinha com 12 pontos, era único 100% e sofre o primeiro revés. Bem lembrado aí pelo Igor. O Caracas do grupo do Boca, que estava vindo bem, pela primeira vez a gente estava com esperança de ver o Caracas avançando. Perdeu para o Independiente Medellín 2-0 lá na Venezuela. O Flamengo, nosso querido Luiz Fernando, venceu. Vamos falar bastante desse jogo daqui a pouco. 4-0 contra o Del Valle, faltou um golzinho para devolver ali o placar do jogo de ida da fase de grupo. O Júnior Barranquilla perdeu para o Barcelona de Guayaquil, outro resultado surpreendente. O Barcelona que vinha jogando muito mal. E o Júnior que sonhava com essa vitória para encostar ali no Del Valle e sonhar com a classificação. O River Plate do De La Cruz e do Alvarez jogaram muito ontem, de Marcelo Galhardo, 2-1 para o River. O River que ontem cansou muito na segunda etapa, mas já vai pegando a forma ali da equipe copeira, que é o River. E finalizando a quarta-feira, o Alianza Lima empatou com o Estudiantes de Mérida por 2-2. Alianza Lima de Paulo Guerreiro, ídolo do Alianza Lima. Sim. Diz que volta, né? Diz que volta para encerrar lá. O clube Atlético Olímpico vai empatando, vai perdendo para o Santos por 3-2. Daqui a pouco teremos o Tigre da Argentina contra o Guarani, que eliminou o famoso eliminador do Corinthians. O Tigre, para quem gosta de futebol argentino, está na segunda divisão, que é um fato... Eu gosto sempre de falar isso, que eu acho muito curioso o fato quando as equipes que estão nas segundas divisões nacionais disputam
a Libertadores, É. aconteceu com o Santo André, Sim. aconteceu com o Paulista, com o Palmeiras em Palmeiras. 2013, agora com o Tigre. E o Delfim vai jogar com o Defensa e Justiça de Hernan Crespo, às 11 horas da noite. Para quem acompanhar o jogo do Santos, está rolando lá no Facebook Watch. O Dr. Antônio Carlos deve estar assistindo nosso programa, com certeza, não deve estar assistindo o jogo do Santos. Vamos falar primeiro do nosso Flamengo, 4-0 contra o Del Valle. Luiz, gostou do placar? Você acha que agora convenceu com esse resultado? Foi melhor que o jogo de ida? Como que você vê o Flamengo aí? Eu ainda estou um pouco reticente em relação ao Flamengo por conta do trabalho da nova comissão. Acho que no Brasil a gente tem esse imediatismo realmente. Eu falo porque fui um dos grandes críticos do 5-0, porque o Flamengo foi um time totalmente apático. Sim. E uma coisa que me irritou no 5-0 foi que, assim, cada gol que o Flamengo tomava, o Domenech mudava um. Sabe quando o cara vai cair no pedaço do tijolo, aí ele vai querendo pôr o cimento para não cair o resto da casa? Para mim parecia isso, que ele estava fazendo dessa forma. Aí eu acho que isso depõe muito, né? E achei também que o Flamengo foi um pouco precipitado no início, na minha opinião, por trazer um cara que não conhecia o elenco e que eu acho que pouco acompanhava do futebol brasileiro, apesar de conhecer jogadores brasileiros. Ao contrário do Jorge Jesus, que era um cara que notadamente a gente via que acompanhava o futebol do Brasil, que conhecia o futebol brasileiro, tanto que o primeiro contato do Jorge Jesus para vir para cá foi do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi atrás do Jesus para ele vir e ele acabou vindo para o Flamengo. Até o Vasco foi atrás dele. O Vasco acabou indo, mas o Vasco foi mais por conta desse lado patrício dele, de ser um time que tem uma vocação portuguesa e tudo mais. Agora, o que eu gostei do Flamengo foi essa nova safra que surgiu na hora do aperto. Então, o jogo do domingo disse muita coisa para mim como flamenguista. Eu acho que para você como palmeirense, talvez um lado mais crítico de trabalho de Luxemburgo e da canseira do time, meio preguiçoso, mas para mim assim, mostrou que o Flamengo tem uma base interessante. E ontem o Flamengo jogou totalmente retalhado, apesar da volta do pessoal que testou negativo para a Covid, a defesa do Flamengo toda ontem era uma defesa da base. Tirando o João Lucas, que muitos não sabem, mas o Mateuzinho, que não é do Flamengo, era do Londrina. Mas o Hugo Neneca, o Mateuzinho, o Gabriel Noga, o Natan e o Ramon. Jogadores da base do Flamengo. Thiago Maia, Rascaeta, Gerson, Gabigol, Pedro e Lincoln, que é outro também que para mim é um grande injustiçado no Flamengo, muito marcado por declarações do BAP, depois do jogo contra o Liverpool, porque ele deu aquela declaração infeliz de que se fosse qualquer jogador, se fosse qualquer um que não o Lincoln tinha feito aquele gol. Marcou muito, né? Marcou muito, e ele está mostrando realmente que ele jogando numa posição que não é a dele, que é flutuando pelos lados do campo, né? Mas assim, o que me atraiu muito foi que o Flamengo foi outro time. Me fez até acreditar, apesar de eu achar que isso é correto, que a altitude possa ter influenciado. Apesar de eu achar que não foi, o resultado do 5-0 não foi a altitude. Mas assim, foi um outro Flamengo. E aí a gente começa a considerar, né, que essa moçadinha que entrou agora vem para disputar a posição. E o fato do Domenech Torrente, da sua comissão técnica, não conhecerem tanto o elenco, pode colaborar para que haja uma disputa ali. Sim. Com o Jorge Jesus era aquilo lá, ele punha todo mundo para jogar o tempo todo na velocidade. É o mesmo time sempre. Ele mudava só quando tinha aquela teste e via que o cara estava com a musculatura desgastada, com risco de lesão. O Domenech é favorável, como o Guardiola é muito da escola do Guardiola, do rodízio. Você vê o City, o Fernandinho é zagueiro no City. Sim. Quer dizer, ele roda tanto as pessoas que daqui a pouco o cara tá jogando uma posição que nunca foi a dele. Né? Você já viu? O De Bruyne já jogou de volante no City. Nós sabemos. Varia muito ali. O Otamendi jogou de lateral. Então, eu acho que ele pode promover, por exemplo, avaliando, eu gosto muito do Léo Pereira, sempre gostei, acho ele um baita de um zagueiro, que veio do Atlético Paranaense. Fez grande campanha no Mas Atlético. ele hoje, olhando o jogo, não é justo ele voltar. O Rodrigo Caio talvez sim, porque o Rodrigo Caio realmente ele é um pilar da zaga do Flamengo, apesar de todas as críticas que ele sofreu durante a carreira, ele foi um dos pilares da defesa do Flamengo ano passado, não dá pra negar. Qualquer um que jogasse com ele lá ia bem. Teve um ano estrondoso. Mas esse Otávio, esse Gabriel Noga, acho que sai na frente. Como eu acho que o Neneca acabou de se tornar o segundo goleiro do Flamengo. Se não o primeiro. O César voltou para terceiro goleiro, na minha opinião.
Porque o que esse menino mostrou nesses 2 jogos, seguro, atento, sabe, com uma elasticidade incrível, joga sério, Firme, né? Ele é firme, Não parece a idade que tem, né? conhece a zaga que joga com ele, toda de moleque, não sentiu o peso nenhum. E o que me surpreendeu ontem, que eu acho, o Vitor sabe, foi Georgian de Arrascaeta. Esse é o melhor jogador, pra mim, hoje, do Brasil. Não tem no Brasil quem joga mais com o Arrascaeta, nem o PP do Grêmio. O Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil hoje. Digo, não como flamenguista só. O que esse cara tá jogando é impressionante. E valeu o investimento que foi feito, até pelos títulos que ele conquistou. E é um cara que não cai de rendimento, né? É impressionante. E ele tem uma recuperação de lesão, lembra na Libertadores? Ele machucou o joelho. E ele voltou jogando. Ele tem, assim, ele tem uma composição física que não condiz com o tamanho dele, mas uma recuperação. Então eu acho assim, pra ontem, o Flamengo mostrou, talvez que voltou. Gostei do Bruno Henrique, acho que ele precisava marcar aqueles 2 gols. Acho que a questão do Benfica, do dinheiro, mexeu muito com o Gerson e com ele. Então acho que também essas lesões que ele teve e tudo mais, os 2 gols fizeram bem pra ele. Acho que o Pedro entra forte na disputa, sim, com o Gabigol. Tá jogando muito também o Pedro, hein? Muito. Acho que dá pra jogar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, mas o Everton Ribeiro não dá pra ficar fora. Então é um dilema e eu acho que nessa vai acabar dançando o Gabigol. Vamos acompanhar, porque se for momento o futebol, o Pedro não sai. E eu acho, queria emendar, já falando um pouco, falando do River Plate, que eu acho que realmente o River Plate é o time a ser batido esse ano. Tirando os times brasileiros, você está criticando o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem um ótimo time. Mas acho que o Palmeiras perdeu muito com a saída do Dudu e não conseguiu repor o jogo que o Dudu fazia. Que com todas as ressalvas, que também é o que eu falo, né? As pessoas têm ressalvas com o Dudu da mesma forma, não comparando com o Neymar, mas que o Dudu jogava muita bola no Palmeiras, é inegável. Sim. Quando ele jogava, o time era um. Quando ele queria jogar, né? Mas era um o time. Sim. Quando ele não queria jogar ou quando ele não jogava, por alguma razão, o time era outro. E é um ídolo da torcida, né? Eu Sim. acho também. Não, com certeza. Eu acho que o Palmeiras perdeu muito e ainda não conseguiu se encontrar. Agora, eu acho que o Palmeiras tem um cara ali que é fora da curva pra mim, que é o Luiz Adriano. Eu acho que esse cara, assim, é um goleador nato. Concordo. E eu acho que é um cara que pode fazer a diferença Um se dos ele melhores tiver... na bola aérea, né? Pra mim, sim. Eu acho que é um cara que faz a diferença. Então, eu vejo o Flamengo hoje indo bem, numa boa condição, se classificou, né, apesar daquele vexame. Espero que tenha aprendido a lição e que agora, voltando um pouco, acho que tem que dar mais uma chance pro nosso Abel da Catalunha, o Domenech Torrente, né? Porque a ideia dele tá muito interessante. E eu acho que os meninos compreenderam. É engraçado, né? Os meninos que entraram compreenderam a ideia de jogo dele. Melhor que os caras, os outros. E Thiago Maia, isso, né? pra mim, não dá pro Arão voltar. Não volta mais. Apesar de eu não ter nada. Apesar de eu ser eternamente grato ao Arão por achar que quando o Cuejar foi embora, ia acabar. Vestiu a camisa e o Arão, bem, né? ele foi o volante perfeito. O Jorge Jesus fez ele confiar no taco dele, mas eu acho que assim, comparar Thiago Maia com Arão não dá. O Thiago Maia, mesmo dando uns passes ontem de calcanhar, umas coisas me irritam, sem olhar, fazer corta-luz sem saber quem tá atrás, ainda ele tem um nível de futebol muito melhor que o do Arão, né? Uma boa safra do Santos, que impressionante como o Santos tem uma safra de jogadores que quanto mais o tempo passa, melhor se apuram, né? O Thiago Maia é um deles. Acho que vale pro final do ano o investimento do Flamengo no passe do Thiago Maia, como eu acho que o Flamengo vai tentar comprar o Pedro. Como ele fez o Gabigol, eu acho que ele vai tentar comprar esses 2 caras. Acho que deveria tentar, pelo menos, e pelo que eu andei lendo, o Marcos Braz já está se programando para isso. E o Pedro é um jogador que não pode perder. Não pode perder, é um time que quer continuar conquistando tudo como o Flamengo quer. Acho. Mesmo com o Gabigol que vai ficar insatisfeito. E a gente sabe como o Gabigol tem o lado marrento dele. Mas é impressionante. Sentimental. É impressionante como tem treinadores que encaixam com os tipos de jogadores, né? Mesmo o Domi fazendo todo o rodízio, o Pedro já encaixou perfeitamente ali no sistema dele de jogo. Eu nunca achei que o Gabigol era absoluto no Flamengo depois que o Domenech voltou. Com o Jorge Jesus parecia que era, né? Com o Jorge. Quando ele começou a mexer no time, que eu vi o Pedro aparecer, eu sempre achei que o Pedro estava disputando posição com o Gabigol. Não com o Everton, com o Gabigol. E acho que ele sai na frente pelos últimos resultados. Exatamente. Só para pontuar um número que eu acho interessante, é que você falou do Domi.
E nós falamos isso em off depois da derrota por 5-0, que não sabíamos se ele ia ficar. E para você ver como no Brasil a gente só se discute isso, né? O tempo de permanência de um treinador. O Flamengo no século XXI trocou 43 vezes o treinador. Foi o clube que mais trocou de treinador dos grandes, né? Foram 28 técnicos diferentes, sendo 43 trocas, vindo acompanhado, empatado com o Vasco, 43 e 27 diferentes. Então você vê como às vezes a troca de treinador não é significado ali de resultado e não tem como você colocar isso como pilar principal. Aí entra o lendário Valdemar. É o famoso Valdemar. O Valdemar é meme total, né? Quem gosta de acompanhar os memes... Qualquer coisa é o senhor Valdemar, já reparou? Todo time, né? Não vai dar uma aula, você manda para os seus alunos. E o professor substituto é o senhor Valdemar. Não é? Eu queria que vocês falassem um pouco do São Paulo. O que vocês acharam ontem do São Paulo? Não estou aqui para mediar, mas eu queria ouvir o que vocês acham do que vocês viram do River. Com toda essa paralisação do Campeonato Argentino, essa demora de volta, realmente é como eles conseguem renovar, colocar jogadores novos a cada ano, e os caras parecem que têm 40 anos de idade, 70 anos de River Plate, esse Julián Alvarez, e esse De La Cruz, e esse Rafael Borré, pelo amor de Deus. E pode perder o quarto, agora que tá indo pra Fiorentina por 12 milhões de euros. Outro fora da curva. Outro ótimo jogador. Pode falar primeiro o Igor do São Paulo, quer falar alguma coisa antes de eu jogar de... Eu só vi os memes. Eu só vi os memes. Tá aí, os memes renderam hoje. Aproveitando o jogo do São Paulo, já falar do River, o São Paulo já era, assim, eu já esperava a eliminação do São Paulo, até se fosse empatar, teria que tirar 11 gols de saldo na última rodada, então seria difícil pro São Paulo de qualquer forma. Mas o River, que em 190 dias de paralisação praticamente do futebol argentino, Luiz, conseguiu voltar no Morumbi empatando com 2-2 com chances de vencer, venceu novamente o Binacional fora de casa por 6-0 e agora no primeiro tempo liquidou ali com o São Paulo 2-1 e se tivesse gás certamente no segundo tempo iria para cima. E ontem no estádio Libertadores da América, já que o Monumental está em reforma, que estão rebaixando o estádio, porque passa um vale ali embaixo de água que sempre dava problemas na beira do Rio da Prata. Na beira do Rio, então dava sempre problema pro Inter, Sim. porque ele passa embaixo, aí a drenagem não era a mesma, agora eles vão consertar depois de muitos anos. Então o River é um clube extremamente estruturado hoje, é um clube extremamente forte, não só em campo, mas como nos bastidores. Tem um técnico que não sai por nada, que já teve propostas do futebol europeu. Então eu acho que foi um resultado extremamente normal, mesmo com o River fora desse... Vocês não acham que pegou mal a história do Daniel Alves fraturar a mão e tocar tantã? Pegou mal, até teve um meme. Que isso deu uma bagunça. Não, mas que isso deu uma... Porque assim, que pegou mal, assim, dele... Porque ele não tinha uma lesão. A lesão dele era na mão. Sim. Ele não estava jogando... Pode ser que haja protocolos, enfim. Eu podia trazer um médico aqui do esporte. Mas assim, não pega mal o cara... não jogar porque tá com a mão ruim, aparecer tocando tantã e voltar quando praticamente a fatura tá liquidada. Eu acho que a repercussão disso é muito ruim e eu acho que isso fala muito sobre o final dessa história do São Paulo, depois acho que não caía desde 87, acho, na fase de grupos. 30 anos ou mais. Vocês não acham que... Eu comentei isso aqui quando... Pega mal, não? Quando veio... Eu não lembro do convidado. Os São Paulinos, né, que vieram aqui. Não, antes. Foi antes. Acho que foi Você comentou do passada. Daniel Comentei do Daniel Alves. Eu perguntei pro nosso convidado, você não acha... O que você acha do Daniel Alves? Eu também, eu tenho a mesma opinião que você. Se fosse no Palmeiras, a torcida ia endoidar. Acho que pelo momento do clube, pega mal. Sim, e pega mal alguém filmar isso e colocar na internet. Então, se ele teve aval dele, mostra que ele não está se importando muito para o que os outros vão falar. E, inclusive, sendo uma lesão na mão, né? E o fato de você ser multicampeão pelo Barcelona, indiretamente te dá um green card que não existe, Exatamente. Né? Eu sou o Daniel Alves. A gente viu o que aconteceu quando ele foi treinar na Bombonera. Sim. Os caras só faltaram, o Riquelme só faltou carregar ele no colo, né? Se ele estivesse lá, levaria ele no colo. E a gente até comentou hoje, o Diário Olé fez um artigo na principal página de hoje, agradecendo o Daniel Alves por tudo que ele fez pelo futebol. Então, obrigado por ter vindo jogar no nosso país, por termos podido te ver jogar. Exatamente, e pareceu muito quando o Ronaldinho Gaúcho foi na Argentina, né? Que eles chamam de Dinho lá. Sim. Então pareceu muito, né, não comparando, né, o Daniel Alves e o Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que o Daniel Alves tem um peso muito forte, até pelo salário que ele recebe e pelo nível de contratação que é para o São Paulo. São Paulo que
Agora vai focar ali para manter a sua vaga para a Sul-Americana. Tá em terceiro lugar do grupo. Se Infelizmente, perder pro né? Binacional, perde a vaga no grupo. É uma coisa muito impossível de se Eu acho imaginar. também. Seria o maior vexame da história do São Paulo. Eu acho que só tem uma coisa do São Paulo que eu acho que a gente tem que ponderar. Não é que vai fazer diferença, mas o São Paulo foi o único clube do grupo que jogou em Juliaca. Sim, que é na altitude extrema, Isso, né? e não digo que isso seja determinante e que ele esteja jogando um futebol perfeito, mas se a gente olhar o contexto, ele começou complicado. Depois todo mundo jogou em Lima, que é... E aí foi onde que o River enfiou 6. Eu acho bom pontuar isso, porque pra mim a vitória do Binacional teve influência sim na altitude. Certeza que teve. Porque na semana seguinte o Binacional foi até o Monumental de Nunes e tomou 8 do River. Exatamente. Então se é uma equipe minimamente qualificada, você toma ali uns 3, no mínimo, 3, 4 gols do River, que é uma máquina hoje ofensiva com o Galhardo. Mas ali deu pra ver que foi o São Paulo não podia ter perdido aquele jogo. Pelo menos saiu. Mas a altitude influencia sim e é muito importante. Eu sei que a gente tá um pouco em cima da hora, sim, mas eu queria falar só uma coisa sobre o Palmeiras. Eu acho que você foi perfeito no que você falou. O Palmeiras precisa acabar com essa síndrome de primeira fase. E precisa voltar a ser aquele Palmeiras combativo e que todo mundo, nós que torcemos para outros times, nos preocupávamos de enfrentar um Palmeiras num mata-mata. O Corinthians sofreu um mata-mata com o Palmeiras na Libertadores, que foi extremamente... Dois, exatamente, bom. E o Flamengo naquela Copa do Brasil que o Euler entrou e mudou o jogo. 99. O jogo sim, mais emocionante da história. É isso, foi isso mesmo. Antes de fazer uma pergunta, antes de pedir suas considerações finais, Luiz, só vou ler os comentários aqui, o pessoal não ficar triste. Tá. Hoje teve bastante resenha nos comentários hoje. Legal. Começando pela Marli, sem perguntas hoje, só assistindo esse bate-papo muito bom. Parabéns pelo entrevistado. Obrigado. Mandando, Antônio Carlos. A primeira pergunta, que depois você responde ele, Tá viu bom. que não vai dar tempo hoje. Tá ótimo. A primeira pergunta para o entrevistado, o que ele entende por escândalo do Serra Dourada. E depois ele Eu falou... não era nascido, Antônio. Acho, né? Amanhã eu vou tentar puxar no calendário. E depois ele colocou Zico e Wright, a melhor dupla deveres que eu já vi jogar. Eu desconsidero, acho que a melhor dupla que eu já vi jogar foi Túlio e Márcio Rezende de Freitas. Aí ele comentando aqui, ó, mas ele foi uma segunda pergunta, que é essa do Wright. O César Lu Guzmão comentando aqui, falou: Luiz, você acha que o Zico e o Wright podem ser comprados como uma dupla, assim como Pelé e Coutinho? Pessoal zoando bastante o Flamengo. O César um pouquinho sério também aqui, o César sabe ser sério, eu Agradeço, acho, César. Ele falou: parabéns pelo convidado, grande Luiz Fernando, mesmo sendo barão do café do interior de São Paulo, é uma pessoa super humilde. Fica pra você. Me arrependo pra ele, viu? Não levo mais, César. A Marli colocando aqui, enchendo a bola do peixe. A Priscila Limeira, que é minha tia, comentando aqui, é flamenguista também, viu? Que legal. Comentando Um aqui. abraço. Colocou as cores rubro-negras aqui. Vitor Gustavo comentando, mas o Bahia está cheio de refúgio também, falando do Bahia que a gente estava falando sim. no começo do programa. Ana Paula Ribeiro comentando, esse programa é demais. Nil, Lilian, Ana Flávia, todo mundo, Ivone, todo Obrigado, mundo comentando um abraço lá. a todos. Depois a gente responde todo mundo e eu vou deixar você, já com suas considerações finais, uma pergunta para gente finalizar. Que pena, passa rápido. Eu falei pra você que muito passava rápido. rápido. River Plate, desde 2015, chegando em finais. Boca Juniors, desde 2015, chegando pelo menos entre os 8. As duas equipes sempre entre os 8 desde 2015. Flamengo, atual campeão. Eu creio que sejam os 3 favoritos. Você vê assim também? Vejo sem clubismo. Se o Flamengo colocaria talvez o Palmeiras se virar a chave, tá? Achei complicadíssimo o Corinthians com o Guarani. Acho que perdeu realmente a oportunidade, o timing das coisas, de tornar o grupo do Palmeiras um grupo bem competitivo. Sim. Acho que o Palmeiras, mesmo jogando meia carga, sobrou no grupo. E aí você me diz a questão de não tomar isso como parâmetro, mas eu acho que sim. Acho que Boca, River e Flamengo, os 3 favoritos. Não dá para desconsiderar o Grêmio, porque o Grêmio é um time... Se você olhar o Grêmio de 1 a 11, é um time que tem uma zaga, para mim, não sei para vocês, mas a melhor zaga do Brasil, Jeromel e Kahneman. Regular e segura. Com certeza, né? O Vanderlei no gol, porque com o Paulo Vitor eu acho que, apesar de ser cria de lá, não dava. Mais um time de refúgio. Mas que dá certo.
e que sempre tem uma criatura ali que se sobressai. Antes era o Cebolinha, hoje é o PP. Que é um cara que você fala, esse entra e decide. O Grêmio tem sempre um cara que entra e decide. É impressionante. Você pode reparar, contra o Palmeiras foi o Cebolinha. Não, mas ali foi mais demérito do Palmeiras do que mérito do Grêmio. Mas quando precisou, ele saiu costurando 10 e deu aquele. E parou na boca do gol. Sim. Então ele sempre tem um forinha da curva que você fala, esse cara pode complicar. Mas eu colocaria hoje, apesar de ser flamenguista, com o campeonato andando e as coisas tomando forma, o River Plate. Porque eu acho, pra mim, apesar de ser flamenguista e achar que o Flamengo, hoje, inegavelmente, como campeão da América, pode ser considerado o melhor time da América historicamente, mas pela trajetória do ano passado, mas eu acho que o River Plate, como time, com estrutura Galhardo, jogadores, conjunto, se não o melhor, empataria com o Flamengo, eu acho. Uma pergunta rápida. Bate pronto, sim ou não? Flamengo correndo atrás agora do Atlético Mineiro, dos outros times do Campeonato Brasileiro, consegue chegar e conquistar mais um? Sim. Legal. Igor, obrigado pela participação hoje. Foi um grande bate-papo. Precisava de mais uma horinha aí, né? 2, 3. Falar de futebol é sempre bom, cara. Legal, obrigado pela participação. Luiz, não tem nem como te agradecer. É uma honra ter você aqui. Eu quero que você venha muito mais vezes pra gente falar de futebol. Vamos fazer um especial Copa, especial Campeonato Argentino, que a gente gosta bastante. Quero que o Antônio Carlos venha aqui pra gente falar de 95. Já fica o convite pro doutor que tá fugindo de mim aqui, viu? Mas vamos fazer. O dia que ele vier, eu vou ficar aqui fora, nessa janela, fazendo umas mímicas. A gente vai seguir a nossa querida Gabi e vamos fazer a sabatina aqui de futebol também, mas aí com o doutor Antônio Carlos e o Luiz Fernando. Opa, vai ser bom, vai ser bom. Eu queria agradecer, Vitão, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer você. O nosso ouvinte aqui oculto, né? Que time você torce, só perguntar? Então corintiano. Por estar quietinho aqui. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero que os ouvintes tenham gostado. Que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Para mim foi ótimo, foi um prazer falar de futebol. Como é sempre falar de futebol, ainda mais com você que entende muito, Luiz. É um prazer. Obrigado. E continue sempre com essa sua paixão pelo Flamengo e pelo futebol, que é muito legal. A gente que ama a bola sabe como é que é legal acompanhar o nosso querido futebol. Igor, espero voltar. Já fica o convite, você voltar com ou sem Dr. Antônio Carlos. Eu já estou falando já de antemão. Obrigado, agradeço. Luiz. Obrigado, Igor. Bom fim de semana para todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelos comentários. Depois o Luiz vai responder alguns comentários ali, mas aí ele vai preferir responder pro doutor Antônio Carlos aqui, viu, Luiz? Vamos deixar aqui aquelas respostas. Obrigado, Luiz. Você vai mediar. Vou mediar esse debate. Luiz, obrigado, Igor, obrigado, amigo que está aqui com a gente hoje. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Você ouviu Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. A Guardiã da Notícia.